Em 1870, John Davison Rockefeller fundou a Standard Oil Company e chegou a ser o homem mais rico do mundo e o primeiro americano a ter mais de R$1 bilhão. Ficou famoso ao dizer que o melhor negócio do mundo era uma empresa de petróleo bem administrada e o segundo melhor uma empresa de petróleo mal administrada. Em outubro deste ano, a OGX Petróleo, companhia do empresário Eike Batista, sofreu um prejuízo de 69,5% no seu valor de mercado, o que fez com que o empresário perdesse alguns milhões de reais. Mas o que o mercado petrolífero tem de tão especial? Como ele funciona e como isso te afeta? Isso é o que você confere aqui, agora, no Geração News. Em casa querem saber, para que serve o petróleo pesado e o petróleo leve? O petróleo pesado serve para óleo de gasolina, óleo combustíveis e asfalto. E o leve serve para gasolina, óleo diesel, GPL e nafta. Interessante, Bruna. Inclusive, os nossos telespectadores nos assistem em casa e você pode recomendar aos seus amigos para nos assistirem também através do nosso site www.equipegm.blogspot.com. Lá você também pode enviar dúvidas e comentários que responderemos aqui no nosso programa. Inclusive, acho que já temos algumas participações, não é mesmo, Gabriela? É verdade, o nosso chat hoje está muito interessante. E a nossa primeira pergunta é da internauta Cristina. Ela quer saber sobre o aumento do preço do combustível esse ano. Pois bem, Cristina, nesse ano tivemos 2 aumentos. O primeiro aumento foi de mais ou menos 7,8% no preço dos combustíveis, mas que não foi passado ao consumidor final. Apenas o segundo. Por que não foi passado para o consumidor final? Porque o governo tem vetado esse aumento para que isso não interrompa ou prejudique o plano feito pelo Banco Central da taxa de diminuição dos juros, que hoje já chega a 10%. E o segundo aumento, que foi em julho deste ano, foi chegando a 4% ao preço final do consumidor. Mas o objetivo da Petrobras é equivaler esse aumento ao dos outros países do exterior, por exemplo, nos Estados Unidos. O preço do petróleo no combustível no Brasil é 23% mais barato do que nos Estados Unidos. Outra pergunta muito interessante, que é de um telespectador de Kentucky. Ele é o John. E ele faz uma pergunta diretamente para a Gabriela Mendes, que é... Vou ler a pergunta dele. Good night, my name is John, and I'm watching the GM Trojan now, and I want to know if it is interesting to invest on the oil market now. If the answer is affirmative, what I need to know about it? And, traduzindo a pergunta dele, né? O John, ele é de Kentucky e ele começou a investir agora. E ele está assistindo o programa da gente, o GM, e ele quer saber se é interessante ele investir no mercado de petróleo agora e o que ele precisa de saber para investir, para começar os seus investimentos. Bom, John, essa resposta com certeza vai ser enviada por e-mail também para você, mas como os telespectadores devem estar curiosos, eu vou aproveitar para responder. É até interessante porque o mercado de ações é algo que me interessa muito e básico para você é que você se informe. Para começar a investir, seja no mercado de petróleo ou em qualquer área, buscar informação é essencial. Para o mercado de petróleo, algumas coisas você precisa saber. Por exemplo, o preço do petróleo a nível internacional, ou seja, aqui no Brasil nós temos a Petrobras, que tem uma certa hegemonia, né? A Petrobras coordena tudo aqui, mas fora do país já não é assim. Então, você tem que ficar atento ao preço do petróleo fora do país, à taxa de câmbio, se a empresa que você está comprando ações, ela tem descoberto novas reservas, se ela tem investido em pesquisas a respeito de energias sustentáveis. A Petrobras tem alguns programas assim, de energia gerada através do vento, energia eólica, biodiesel, essas coisas. Então é interessante, porque tudo isso vai valorizar o preço das suas ações. E quem quer investir sabe que tem que correr um risco, mas também quer ir com um risco calculável, né, ao menos. Mas é interessante para você também, John, notar um pouco a respeito da produção. Como é a produção de petróleo aí no seu país e no país que você quer investir. Isso a Bruna pode explicar melhor para você a respeito da produção aqui no
corresponderam a um aumento de 0,9% na comparação ao mês anterior. A produção de gás natural chegou a 17 milhões e 216 mil metros cúbicos por dia, com crescimento de 11,2% com relação a agosto. O aumento da produção de petróleo e gás natural no exterior foi devido ao início da produção do campo de Chinook no Golfo do México e maior demanda pelo gás colombiano. Para 2020 é que o Brasil esteja em sexto lugar entre os maiores produtores de petróleo do mundo. Esse gráfico foi feito pelo Leonardo Malgetta. Agora vamos passar para o quadro Entrevista. No Geração News Entrevista de hoje, convidamos Kendila Brandes, diretora de uma consultoria de recursos humanos, que irá responder algumas questões a respeito do mercado de trabalho. Boa noite, Kendila. Boa noite, Gabriela. Boa noite a todos. Hoje nós te convidamos porque alguns dos nossos telespectadores não são investidores diretos. Eles acompanham o nosso programa interessados em saber sobre o mercado de trabalho daquele setor e enviaram através do nosso blog algumas perguntas. Uma delas é: que tipo de profissionais andam em falta no mercado de trabalho de petróleo e gás? O profissional que anda em falta nesse mercado é o técnico de segurança do trabalho. Por quê? Por o mercado de trabalho de petróleo e gás ser um mercado amplo e bastante promissor, a expectativa é que nos próximos 5 anos sejam gerados mais de 200 mil empregos, tanto para a forma direta quanto indireta. O profissional dessa área é responsável por investigação de acidentes de trabalho e inspeção de rotina. Vale lembrar também que o salário médio varia de R$ 1.500 a R$ 2.000. Uma outra pergunta também é onde a gente pode encontrar essas vagas e realmente ter acesso a elas. Pois é, as posições da indústria de petróleo e gás estão sendo requeridas principalmente na cidade de Santos, em São Paulo, na Bahia, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Amazonas e principalmente no Rio de Janeiro. Para você ter acesso a elas, basta fazer um contato com a nossa consultoria de recursos humanos especializada nesse segmento. E aí a gente vai informar sobre a indústria, sobre as publicações e as posições que são realizadas. Bom, Kendila, como foi citado, nos próximos 5 anos 200 mil empregos, essa é a projeção. Os nossos telespectadores também querem saber quais características o profissional deve ter para atuar nessa área. Bom, o profissional deve ser curioso, investigativo, atualizado e principalmente não pode ter de jeito nenhum medo de números, e já que quase tudo acaba sendo mensurado. Entendi. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês que acompanharam o nosso programa hoje. Acessem o nosso site, o nosso blog www.equipegn.blogspot.com. Continue acompanhando até o próximo programa. E gostaria de lembrar que se você tem alguma dúvida a mais sobre o mercado de trabalho, estaremos online no chat. Kendila Brandes responderá todas as suas perguntas. Muito obrigada, tenham uma excelente noite. Até o próximo programa.